Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Vamos para mais uma aula de hoje? A aula de hoje está no livro Ativamente de português no terceiro bimestre, certo? E as páginas são 66 a 73, ok? E também está em anexo a atividade aí no portal, ok? Então vamos lá. Vamos primeiro atentar às observações, certo? Na página 66 é apenas leitura. Na página 67 é continuação da leitura e em discutindo ideias não precisa responder. Na página 73 não é obrigada a fazer, pois seria uma atividade realizada em sala de aula junto com a turma, ok? Então agora vamos para as atividades do livro Ativamente, certo? Páginas 66 e 67. Aí eu tenho a leitura, ok? Como eu já falei com vocês, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito grande, certo? Na página 67, em discutindo ideias, vocês não precisam responder, ok? E aí, onde que está escrito assim? O que você observou? Bom, notícia é um gênero textual jornalístico, certo? Então, a notícia é um gênero textual. Quando tiver alguma pergunta assim, qual é o gênero textual? Então vocês já sabem o que responder. Se for notícia, ele é um gênero textual jornalístico, certo? Cujo objetivo principal é informar. Trata-se de um texto informativo sobre um fato ocorrido no cotidiano, deve ser imparcial, sem opiniões ou comentários do jornalista. A linguagem é clara e objetiva, certo? Então agora vamos para as atividades. Então leiam com calma e com atenção para vocês responderem as perguntas, ok? Vamos para as atividades. Página 68. Releia o texto e responda. Qual é o título da notícia? Certo? Então, lá na página 66, nós temos aí o título em negrito, mais escurinho. Vocês irão ver que nós temos o título da notícia, ok? Ela está bem destacada logo aí no começo. Número 2. Leia a informação que aparece depois do título. Qual a finalidade dessa informação? Então, qual seria a finalidade dessa informação? Nós podemos observar o quê? Que ao ler o texto, nós vamos o quê? Identificar que essa informação embaixo do título da notícia, ela está resumindo basicamente o que aconteceu no texto, certo? Então vocês leiam atentamente e respondam. Agora vamos para a página, ainda na página 68, vamos para o número 3. Todo fato acontece com alguém, em determinado tempo e lugar. Identifique na notícia. Letra A. O que ocorreu? O que aconteceu? Logo no título, ele já vai falar basicamente o que aconteceu, certo? Letra B. Aonde ocorreu o fato? Onde que ocorreu? No título também ele já está informando, certo? Letra C. Quando aconteceu o fato? Quando que aconteceu? Embaixo da imagem do cachorrinho, olha só quantas informações vocês estão tendo logo no começo, mesmo antes de ler o texto, certo? Logo abaixo da imagem, vocês irão ver também data, hora, local, ok? Letra D. Quem são os envolvidos no fato?
Então, vocês deverão ler o texto para poder saber quem está envolvido no fato acontecido, ok? Agora vamos para a página 69. Letra E. Como o fato aconteceu? Como que aconteceu? Certo? O que aconteceu aí? Tem um menino, Riquelme, certo? O que aconteceu com o Riquelme? Ele estava fazendo o quê? Certo? Número 4. Onde a notícia foi publicada? Aonde que a notícia foi publicada? Ao final do texto, nós temos aí o quê? Um link, certo? E aí vocês irão verificar onde que foi publicada a notícia. Foi passado na televisão? Foi colocado no jornal? Foi publicado em algum site? Aonde foi? Qual desses foi? Jornal, no site, certo? Vamos supor, foi no jornal da televisão. Aonde que foi esse jornal da televisão? Aonde que passou esse jornal? Aonde que passou essa notícia? Foi na Globo, no SBT? Aí embaixo no link já tem falando aonde que foi publicado, ok? Número 5. Cite outros meios de comunicação que divulgam notícias. Aí vocês deverão colocar que lá desde a educação infantil vocês sabem sobre os meios de comunicação, né? Então aí vocês deverão responder. Número 6. Qual o nome do jornalista que publicou a notícia? Quem foi? Qual foi o nome do jornalista que publicou a notícia? Logo lá embaixo da imagem do cachorrinho, tem o nome do jornalista. Ainda na página 69, vamos para o número 7. Na sua opinião, Sultão foi mesmo um herói? Essa aí é uma resposta pessoal. Então, vocês devem opinar se ele realmente foi um herói, ok? Vocês devem dar a opinião de vocês sobre o Sultão, se realmente ele foi um herói, ok? Número 8. Qual é o sentido da palavra destacada em cada situação a seguir? Certo? Vamos lá. Os donos dos bichos foram notificados. Notificados está em negrito, mais escurinho. Qual é o sentido dessa palavra aí? Olha só, os donos dos bichos foram notificados. Qual seria o sentido dessa palavra? Próximo. Eles deverão responder por omissão. O que seria omissão? Qual o sentido dessa palavra destacada? O inspetor acrescentou que a pena varia de 10 dias a 3 meses de prisão. A palavra pena. Qual é o sentido dessa palavra destacada? Lembrando que a palavra, de acordo com a frase naquela palavra, que a palavra se encontra, ela pode ter vários tipos de sentido, entendeu? Ela pode significar uma coisa ou outra, ok? Agora vamos lá. Número 10. Leia o texto. Bater para quê? Aí nós temos na página 70 e 71 a continuação do texto, certo? Vocês deverão ler com atenção, ok? Então vamos para as atividades. Após a leitura, vamos para as atividades. Número 11.
No início do primeiro parágrafo, o autor já dá sua opinião a respeito de pessoas que educam animais usando violência. Qual foi a expressão usada por ele? Lá no primeiro parágrafo. Qual foi a expressão? Que ele acha o quê? Então, vocês deverão responder em número 11. Número 12. Em qual parágrafo do texto o autor argumenta que a violência pode colocar em risco não só a integridade física do animal, mas também a de quem estiver perto? Para convencer as pessoas de que ele está certo, usa argumentos e explicações para defender seu ponto de vista. Para isso, ele faz uso de algumas expressões, geralmente no início dos parágrafos. Identifique-as. Então, vocês irão procurar no início dos parágrafos de cada parágrafo essas expressões. Eu vou dar um exemplo, certo? Deixa eu ver aqui, no terceiro parágrafo, ele usa a expressão além do que, certo? E no quarto parágrafo, imagine você, mais outra expressão, certo? É logo no início dos parágrafos, certo? Que ele tem essas expressões. Que ele vai argumentar as explicações, certo? Agora vamos para a página 72. Página 72. Continuação, número 14. No último parágrafo, o autor dá algumas sugestões para educar animais de estimação sem violência. Você concorda com ele? Por quê? Nesta atividade é uma resposta pessoal, então vocês deverão responder de acordo com a sua opinião, certo? Número 15. Qual a diferença entre a notícia e o artigo de opinião? Qual seria a diferença entre uma e outra? Certo? Agora vamos lá. Nessa tarja amarela está escrito assim: o que você observou? O texto que acabamos de ler é um artigo de opinião, certo? Bater para quê foi um artigo de opinião. E o outro texto, que foi cachorro salva seu dono de 4 anos de ataque de 3 cães em Botucatu, São Paulo, certo? Ele já foi, lembra que eu falei que é um gênero textual jornalístico? É uma notícia, certo? Toda notícia é um gênero textual jornalístico, ok? Então, aí vocês irão ver a diferença de um texto para o outro e responder aí qual a diferença entre notícia e artigo, certo? Ainda na página 72, em expressando ideias. Que tal produzir um texto de opinião? E aí nós temos também na página 73 a continuação dessa atividade. Esta atividade não precisa responder, não é obrigado a responder, ok? Seria uma atividade que seria realizada. Esta atividade seria realizada em sala de aula, certo? Agora vamos para as atividades impressas entregues no encontro. Primeiro, vamos revisar alguns conteúdos, certo? O que é verbo? Verbo é uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, indicando ações, processos, estados, mudanças de estado, manifestação de fenômenos da natureza. Agora vamos para uns exemplos de verbo. O professor ensina. Ensina é um verbo, certo? Eu
Gosto de língua portuguesa. Agora vamos lá. Adjetivos. Adjetivo é a palavra variável em gênero, número e grau, que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto, certo? Vamos para o exemplo. Homem, bom. Pessoa, doente. Carro, sujo. Mulher, doente. Dia, chuvoso. Menino, valente. Esses que estão em amarelo são os adjetivos, certo? Que eu vou o quê? Caracterizar. O homem, ele é o quê? Bom. Ele pode ser bom, pode ser mau, pode ser feio, bonito. Esse é um adjetivo. A pessoa, ela está doente, certo? Doente é um adjetivo. A mulher também. Doente é outro adjetivo. O dia está o quê? Chuvoso. Está dando uma característica para o dia, de como ele está. Certo? Então, agora vamos lá para substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia os seres, pessoas, lugares, objetos, plantas, animais e etc. Exemplos. Mar, cidade, mulher e Brasil. Agora que já revisamos o verbo, adjetivo e substantivos, vamos para a atividade. A primavera. Isabel Cristina Silveira Soares. Que beleza de jardim! Tantas flores, quanta emoção! Tem perfume de jasmim nesta bela estação. Os passarinhos a cantar, é festa por todo canto. São borboletas a bailar. Que colorido, que encanto! O meu coração de criança fica feliz com vasta cor. Penso que Deus mandou salpicar a terra com as cores do amor. Agora vamos para o número 1. Encontre no dicionário os significados de bailar e salpicar. Então, vocês devem pegar o dicionário, certo? Vocês devem pegar o dicionário e ver qual o significado. Agora vamos para as próximas. Mas antes, eu gostaria que vocês atentassem quanto a isso. Nós vamos marcar as estrofes do texto, ok? Olha aí. Este conjunto aí de versos é a primeira estrofe. O segundo conjunto de versos é a segunda estrofe. E o terceiro conjunto de versos é a terceira estrofe, certo? Agora, vamos para a próxima folha. Número 2. Responda. Quais os meses que compreendem as estações das flores? Quais os meses que compreendem a estação das flores? Certo? Começamos em setembro e vamos terminar quando? Então, anota aí para mim. Quais são os meses, ok? Letra B. De acordo com a segunda estrofe, o que aconteceu nesta época do ano? Olha aí, segunda estrofe. Eu mostrei no vídeo o que? As estrofes do texto, certo? Vocês deverão... Eu mostrei no vídeo as estrofes, certo? Quais são as estrofes? Então, vocês irão lá na segunda estrofe e anotar o que acontece nesta época do ano. Letra C. Segundo o poema, quais sentimentos são despertados nas estações das flores? Sentimento. Sentimento, algo de sentir. Nós sentimos o quê? Tristeza, amor, felicidade, alegria, são sentimentos, certo? Agora, vamos para o número 3.
Coloque 1 para verbo, 2 para adjetivo e 3 para substantivo. No comecinho eu expliquei sobre o verbo, substantivo e adjetivo, para melhor vocês compreenderem e responder, ok? Número 4. Classifique de acordo com o quadro. Nós temos aí palavra, sílaba tônica e classificação. Emoção. Qual é a sílaba tônica? Sílaba mais forte. E ela se classifica em quê? Oxítono, paroxítono ou proparoxítono? Certo? E assim vocês deverão fazer para primavera, festa, época e jardim. Ok? Então a aula de hoje termina aqui. Um beijo, abraços virtuais e se cuidem. Tchau, tchau.